Você já sentiu que algo invisível tentava te destruir, muito antes de você entender o que estava acontecendo? Não estou falando de azar. Não estou falando de coincidência. Estou falando de guerra. Uma guerra espiritual declarada contra a sua vida, antes mesmo de você ter consciência do que carrega. Eu sei como isso soa. Já ouvi esse tipo de coisa durante anos, só que eu estava do outro lado. Eu era a que declarava essa guerra. Eu era a que recebia as ordens para atacar. E posso te dizer, com toda certeza, que carrego nessa voz hoje, que o inimigo não ataca qualquer um. Ele não perde tempo nem energia com quem já está dormindo. Ele vai atrás de quem o ameaça. E durante muitos anos da minha vida dentro do ocultismo, aprendi a identificar essas pessoas. Aprendi os sinais. Aprendi quais vidas tinham algo diferente. Algo que no mundo das trevas chamávamos de óleo perigoso. Uma unção que não é comum. Uma marca espiritual que faz o inferno tremer só de perceber que aquela pessoa acordou para quem ela realmente é. Hoje eu vim te mostrar 6 desses sinais. Não como uma curiosidade, não como entretenimento espiritual, mas porque se você está assistindo a este vídeo, existe uma grande chance de que você seja exatamente o tipo de pessoa que eu costumava ser mandada para atacar. E você precisa saber disso. Antes de continuar, escreve aqui nos comentários: eu creio no poder da oração. Porque esse simples ato já é um movimento no espiritual. E antes de você terminar esse vídeo, você vai entender por quê. Antes de eu revelar esses sinais, você precisa entender quem está falando. Não sou uma pesquisadora. Não sou alguém que leu sobre o mundo espiritual em livros e decidiu criar um canal. O que eu vou te contar vem de dentro. Vem de anos vividos nas profundezas de um sistema espiritual, que eu acreditava ser poder, mas que hoje eu sei que era escravidão, com roupagem de autoridade. Fui iniciada ainda jovem. Minha família tinha raízes profundas em práticas que misturavam religião com magia, oferendas com pactos, proteção com controle. Cresci achando que aquilo era normal, que todo mundo tinha esse tipo de herança em casa. Esse tipo de segredo guardado atrás das portas, esse tipo de presença que habitava os cantos escuros dos quartos à noite. Eu aprendi a trabalhar com o invisível, antes de aprender a trabalhar com o visível. Com o tempo, fui sendo instruída por mulheres mais velhas dentro daquele sistema. Aprendi a ler situações espirituais. Aprendi a identificar cargas que as pessoas carregavam sem saber. Aprendi a distinguir entre uma vida comum e uma vida marcada, porque no mundo das trevas essa distinção importa muito. Você não ataca todos da mesma forma. Há pessoas que são alvos prioritários, pessoas que carregam algo que o sistema demoníaco reconhece como ameaça real. Eu fui treinada para identificar essas pessoas. E durante anos, fiz isso. Trabalhos eram feitos, rituais eram direcionados. Não de forma aleatória, mas cirúrgica. O objetivo nunca era apenas causar dano. Era excelência. Era fazer com que aquela pessoa desistisse do que carregava, antes de descobrir o que era. Eu vi casamentos serem destruídos. Vi vocações serem enterradas sob camadas de depressão e confusão. Vi pessoas extraordinárias se convencerem de que eram fracas, inúteis, perseguidas pela má sorte, quando na verdade estavam sendo atacadas, porque eram perigosas demais para serem deixadas em paz. E então chegou o dia em que o sistema virou contra mim. Não vou entrar em todos os detalhes agora, porque isso daria um vídeo inteiro, mas posso te dizer que quando o inimigo decide se voltar contra um dos seus próprios servos, ele não tem misericórdia. Não há lealdade naquele mundo. Há apenas uso e descarte. Foi no momento mais sombrio da minha vida. Sozinha. Destruída por dentro, cercada pelo que eu mesma havia alimentado por anos, que uma mulher bateu na minha porta. Ela não sabia nada sobre mim, não sabia o que eu fazia. Mas ela olhou nos meus olhos e disse uma frase que eu jamais vou esquecer. Ela disse: "O que está te destruindo já foi derrotado. E o que está em você ainda não foi despertado." Eu não entendi naquele dia. Mas hoje eu entendo tudo, porque o que ela viu em mim eu já vi em muitas outras pessoas ao longo da minha vida dentro das trevas. E é exatamente isso que eu vim te mostrar hoje. Deixa eu te contar algo que a maioria das pessoas nunca vai ouvir de ninguém que viveu de dentro. No mundo das trevas existe um processo que eu aprendi a chamar de mapeamento. Antes de qualquer ataque espiritual ser lançado contra uma vida, há uma fase de reconhecimento, uma espécie de leitura do alvo. E o que se busca nessa leitura não é fraqueza,
Fraqueza é fácil de encontrar em qualquer ser humano. O que se busca é o oposto. Busca-se o que aquela vida carrega de perigoso para o reino das trevas. Parece contraditório. Por que atacar o que é forte? Porque força espiritual não contida é a maior ameaça que existe para o sistema demoníaco. Uma pessoa que ainda não descobriu o que carrega é como uma arma carregada, que ninguém aprendeu a usar. E o objetivo do inimigo não é enfrentar essa arma. É garantir que ela nunca seja usada. Eu participei desse processo muitas vezes, e havia sinais muito específicos que aprendemos a identificar. O primeiro sinal que nos alertava era o histórico de guerra desde cedo. Quando a vida de alguém era marcada por sofrimento desproporcional desde a infância, isso não passava despercebido. Não estou falando de dificuldades comuns. Estou falando de um padrão. Perdas precoce. Ambientes familiares destruídos antes mesmo de a criança ter idade para entender o que estava acontecendo. Doenças inexplicáveis, acidentes que deveriam ter sido fatais, e não foram. Ameaças que chegavam de ângulos diferentes, como se houvesse uma coordenação por trás delas. Quando víamos esse padrão na vida de alguém, a instrução era clara. Esse alvo é prioritário. Continue o trabalho. Não deixe essa pessoa encontrar estabilidade, porque estabilidade gera reflexão. Reflexão gera busca. E busca, no caso dessas pessoas específicas, gerava despertar. E o despertar era o que mais se temia. O segundo sinal que identificávamos era uma incapacidade daquela pessoa de se acomodar espiritualmente. Isso era perturbador de observar, mesmo de dentro das trevas. Havia pessoas que passavam por rituais de fechamento, trabalhos feitos para bloquear o espiritual delas. E mesmo assim, continuavam sentindo. Continuavam tendo sonhos que não conseguíamos interceptar. Continuavam acordando com uma inquietação que nenhuma distração mundana conseguia apagar. Eu me lembro de uma situação específica. Havia uma jovem que estava sendo trabalhada há meses por encomenda de alguém próximo a ela. Os trabalhos eram fortes. O objetivo era quebrar a espiritualidade dela completamente, fazer com que ela desistisse de qualquer conexão com o sagrado. E semana após semana, os relatos que chegavam eram os mesmos. Ela continua orando. Ela continua buscando. Ela não para. Aquilo gerou uma reunião, porque quando um alvo resiste dessa forma, no sistema em que eu vivia, isso era tratado como sinal de alerta máximo. Não porque o alvo fosse poderoso demais para ser atacado, mas porque havia algo naquela vida que não era dela sozinha. Havia uma cobertura que não conseguíamos penetrar completamente. E sabe qual era a orientação que normalmente vinha depois disso? Mude a estratégia. Não ataque mais de fora, entre por dentro. Use as pessoas mais próximas. Porque se o ataque externo não derruba, o ataque pelo coração derruba. A traição desfaz o que a perseguição não conseguiu. A desilusão com quem se ama abre portas que rituais não conseguem abrir. Isso me leva ao terceiro sinal que aprendemos a identificar. A presença daquelas pessoas alterava ambientes. Não estou usando linguagem metafórica. Estou sendo literal. Havia pessoas que chegavam a determinados lugares e algo mudava. Tensões que estavam sendo alimentadas se dissipavam. Pessoas que estavam sendo influenciadas por presenças espirituais começavam a se comportar diferente. Até os que estavam sendo usados como instrumentos nas operações sentiam desconforto na presença de certas pessoas. Eu mesma senti isso uma vez, antes da minha saída das trevas, mas já no momento em que rachaduras começavam a aparecer na minha convicção sobre o que eu servia. Cruzei com uma mulher num lugar público. Não trocamos uma palavra. Ela nem me olhou diretamente. Mas quando ela passou por mim, senti algo que na época descrevi como uma interferência. Como se um sinal que eu estava acostumada a captar tivesse sido interrompido por um momento. Fiquei perturbada por dias. Hoje eu sei o que era aquilo. O quarto sinal era o mais temido de todos dentro do sistema. Quando uma pessoa começava a ter percepções espirituais, sem nenhum treinamento formal, sem nenhuma iniciação, sem nenhuma instrução humana, quando alguém simplesmente sabia coisas, sentia coisas, via em sonhos, situações que depois se confirmavam. Percebe atmosferas, sentia quando algo estava errado, antes que qualquer evidência natural aparecesse. Esse tipo de pessoa era tratada com atenção redobrada, porque a percepção espiritual, não treinada e não controlada por nenhum sistema humano, é a mais perigosa de todas. Ela não tem as limitações que o treinamento impõe.
Ela não tem os filtros que a religião fechada coloca. Ela é direta. É bruta. É precisa. E quando essa pessoa acorda completamente para o que é, ela vê tudo. Escreve aqui nos comentários agora: Senhor, abre meus olhos espirituais, porque enquanto você está assistindo a esse vídeo, algo está se movendo na sua vida, e você precisa estar desperto para receber o que está por vir. Eu preciso te contar o que aconteceu na noite em que tudo mudou para mim. Não foi uma noite comum. Havia uma operação em andamento, uma das maiores que eu havia participado em anos. Não vou entrar em detalhes sobre a natureza do alvo, porque isso não importa agora. O que importa é o que aconteceu no meio daquela operação que destruiu tudo que eu acreditava sobre o lado em que eu estava. Nós nos reunimos como de costume. O ambiente estava carregado desde o início, mas eu atribuí isso à intensidade do trabalho. Havia uma tensão diferente no ar. Uma das mulheres mais velhas do grupo, aquela que me havia iniciado anos antes, estava inquieta de uma forma que eu nunca havia visto nela. Ela era fria, calculista, nunca demonstrava nada que parecesse medo. Mas naquela noite seus olhos estavam diferentes. No meio do ritual, algo aconteceu que não estava no roteiro. Uma presença entrou naquele espaço, que não havia sido convidada por nenhum de nós. Não estou falando de uma sensação vaga. Estou falando de algo que todos no ambiente sentiram simultaneamente. O tipo de coisa que faz o ar ficar pesado de um segundo para o outro, que faz a temperatura cair de forma perceptível, que faz até os mais endurecidos recuarem, sem entender por quê. Mas o que aconteceu em seguida foi o que me quebrou por dentro. A presença que entrou não veio para nos atacar. Ela veio atrás de algo específico. E nós todos percebemos ao mesmo tempo o que era. Havia uma pessoa naquele ambiente que não deveria estar lá. Alguém que havia sido trazido como parte do processo, como parte da operação. Uma pessoa que, do ponto de vista do nosso sistema, era apenas mais um alvo a ser trabalhado. Mas aquela presença que entrou não via essa pessoa como alvo. Via como território. E o que se seguiu foi algo que em mais de uma década dentro daquele mundo eu nunca havia testemunhado. A operação inteira colapsou. Não gradualmente, de uma vez. Como se alguém tivesse cortado todos os fios ao mesmo tempo. As mais experientes do grupo começaram a recuar. A mulher que me havia iniciado gritou uma palavra de ordem para encerrar tudo imediatamente. Havia um pânico real naquele ambiente. O tipo de pânico que eu conhecia muito bem, porque havia ajudado a provocar esse sentimento em outras pessoas por anos. Mas agora, era nós que sentíamos. No meio daquele caos, eu olhei para a pessoa que havia sido trazida como alvo. Ela estava parada, quieta com os olhos fechados. Ela não sabia o que estava acontecendo ao redor dela em termos espirituais. Não tinha consciência da operação, não havia sido informada de nada. Mas havia algo ao redor dela naquele momento que eu só consigo descrever como uma barreira viva. Uma coisa que respirava, que se movia, que respondia. E então aquela presença que havia entrado sem ser convidada, fez algo que mudou minha vida para sempre. Ela se voltou para mim. Não fisicamente, não de forma que alguém de fora pudesse ver, mas no espiritual, no lugar onde eu havia passado anos operando. Eu a senti se voltar na minha direção. E o que eu recebi não foi um ataque. Não foi uma ameaça. Foi algo que até hoje é difícil de colocar em palavras, sem que pareça simples demais, para o peso que carregou. Foi uma pergunta silenciosa que não usou voz, que não usou som, mas que preencheu cada centímetro da minha consciência naquele momento. Até quando? Dói-se palavras, ou talvez nem fossem palavras. Talvez fosse apenas um peso que trazia embutido em si a imagem de tudo que eu havia feito. Não como acusação, como se alguém estivesse me mostrando um filme da minha própria vida. Mas desta vez eu estava vendo pelas perspectivas das pessoas que eu havia ajudado a destruir, vidas que eu havia tocado, famílias que haviam sido despedaçadas por trabalhos que eu havia participado, pessoas que haviam desistido de sonhos, porque o peso espiritual que nós colocamos sobre elas era grande demais para carregar, sem saber de onde vinha. Pessoas que haviam adoecido, que haviam se isolado, que haviam chegado à beira do fim sem entender por quê. A vida delas parecia ter uma força contrária em cada esquina. E eu havia ajudado a construir essa força contrária. Aquilo me despedaçou. Saí daquele lugar,
naquela noite sem conseguir falar. Dirigi sem saber para onde estava indo. Parei num lugar que eu nunca havia estado antes, numa estrada que eu não reconhecia, e fiquei sentada no carro por horas, sem conseguir me mover. E foi ali, naquele silêncio que era o mais profundo que eu já havia experimentado, que eu comecei a entender o que havia visto naquela operação. Não havia sido um colapso aleatório. Havia sido uma demonstração. O espiritual havia me mostrado com clareza cirúrgica a diferença entre o que eu servia e o que aquela presença representava. O que eu servia destruía e chamava isso de poder. O que eu havia sentido naquela noite protegia e nem precisava se anunciar para isso. E então eu entendi pela primeira vez com toda clareza que nunca havia tido por que certas vidas eram tão atacadas. Por que certas pessoas eram alvo prioritário desde cedo? Por que o sistema em que eu vivia gastava tanta energia tentando silenciar pessoas específicas? Porque essas pessoas carregavam em si uma cobertura que o inferno não consegue fabricar, comprar, negociar ou destruir. Uma cobertura que não vem de iniciação humana, que não vem de rituais, que não vem de conhecimento esotérico, que não vem de linhagem familiar, nem de posição religiosa. Ela vem de uma escolha feita antes mesmo do nascimento, uma marcação que antecede a história visível de cada vida. E o inimigo sabe disso. Ele reconhece essa marcação. Ele teme o que ela representa quando desperta. Por isso ele ataca cedo. Por isso ele ataca por dentro. Por isso ele usa as pessoas mais próximas. Por isso ele semeia confusão, dúvida, dor, perda, isolamento. Não para destruir, para fazer com que a pessoa marcada passe a vida inteira achando que é fraca, que é amaldiçoada, que é perseguida pelo azar, quando na verdade está sendo perseguida pela sua própria unção. E naquela estrada escura, sozinha, despedaçada por dentro, eu me vi pela primeira vez, não como alguém que havia perdido tudo, mas como alguém que estava prestes a encontrar o que nunca havia tido. A verdade, saída das trevas não é um evento, é um processo, e ninguém te conta o quanto esse processo dói. Existe uma romantização perigosa, que circula em certos ambientes religiosos, sobre o momento da conversão, como se fosse uma virada de chave, como se num segundo tudo ficasse claro, limpo, resolvido, como se a luz entrasse e a escuridão simplesmente fosse embora educadamente. Não foi assim comigo. Quando saí daquele sistema, carreguei por meses o peso de tudo que havia feito. Não dormia. Quando dormia, sonhava com rostos de pessoas que eu havia ajudado a atacar. Acordava no meio da noite, com uma clareza brutal, sobre situações específicas, sobre nomes, sobre consequências de coisas que eu havia participado anos antes. Era como se uma gaveta que eu havia mantido trancada por toda a minha vida adulta tivesse sido aberta à força, e tudo o que estava dentro dela estivesse caindo no chão ao mesmo tempo. Tentei me isolar. Achei que o silêncio resolveria. O silêncio só amplificou. Foi numa dessas noites de silêncio amplificado que a mulher que havia batido na minha porta semanas antes voltou. Desta vez eu a deixei entrar. Não porque eu quisesse companhia, mas porque eu havia chegado num ponto em que qualquer alternativa ao que eu estava vivendo, dentro de mim, parecia melhor do que continuar sozinha com aquilo. Ela não me fez perguntas sobre o passado. Não pediu confissão. Não chegou com um roteiro religioso pronto. Ela simplesmente sentou na minha frente e disse que havia sido enviada, e que sabia que eu estava carregando um peso que não era para ser carregado sozinha. Aquilo me fez chorar de uma forma que eu não chorava desde a infância. Não de tristeza, de reconhecimento. Como se algo dentro de mim que havia sido comprimido por décadas finalmente tivesse recebido permissão para se mover. Ela orou comigo naquela noite. E eu preciso ser honesta com você sobre o que aconteceu durante aquela oração, porque é importante que você entenda a diferença entre o que eu havia conhecido a vida inteira e o que experimentei naquele momento. Durante anos eu havia operado no espiritual. Havia sentido presenças. Havia experimentado o que o mundo das trevas chama de poder. Eu conhecia o sobrenatural de uma forma que a maioria das pessoas nunca vai conhecer. Só que eu o conhecia pelo lado errado. Mas quando aquela mulher começou a orar, o que entrou naquele ambiente não tinha nenhuma semelhança com o que eu havia conhecido antes. Não havia peso, havia leveza. Não havia imposição. Não havia medo misturado com fascínio, que era a combinação que eu conhecia como espiritualidade.
Havia paz. Uma paz que era quase perturbadora, de tão diferente de tudo que eu havia experimentado. O tipo de paz que não ignora a dor, mas que a envolve de uma forma que faz a dor perder o poder de definir quem você é. E então algo aconteceu que eu não estava esperando. No meio daquela oração, eu comecei a sentir como se camadas estivessem sendo removidas de mim. Não metaforicamente, de forma perceptível. Como se coisas que haviam sido amarradas à minha vida, ao longo de anos, algumas por minha própria escolha, outras herdadas, outras impostas por aquele sistema, estivessem sendo desatadas uma por uma. Corei por horas. Quando parei de chorar, algo havia mudado que eu não consigo explicar completamente com linguagem humana. A melhor forma que encontrei para descrever é esta. Antes daquela noite, eu me sentia como alguém que havia nascido dentro de uma casa sem janelas e havia aprendido a viver sem luz natural. Depois daquela noite, foi como se a parede inteira tivesse sido removida. E pela primeira vez eu via o sol. Mas a transformação não parou ali. Nas semanas e meses seguintes, comecei a entender coisas sobre a minha própria vida, que nunca havia compreendido. Comecei a ver o padrão de tudo que havia acontecido comigo desde cedo com outros olhos. As perdas precoces, os ataques que vinham de ângulos diferentes, a sensação constante de que havia uma força contrária em cada momento importante da minha história. Eu havia vivido do lado das trevas por anos, sem saber que toda aquela guerra ao redor da minha própria vida antes da minha iniciação era porque eu também carregava uma marcação. Eu era simultaneamente uma operadora do sistema e um dos alvos que o sistema temia. Isso me levou um tempo para processar, porque significava que tudo o que eu havia sofrido antes de entrar naquele mundo, toda aquela dor que me havia tornado vulnerável o suficiente para ser recrutada, não havia sido apenas trauma, havia sido ataque. Um ataque direcionado contra algo em mim que eu nunca havia descoberto porque o inimigo havia me alcançado primeiro e transformado a minha própria ferida em porta de entrada para o sistema que deveria me destruir. E quando eu finalmente entendi isso, quando eu vi com clareza que havia sido usada contra pessoas que carregavam exatamente o que eu carregava, algo em mim se recusou a ficar quieto. Não podia ficar quieto, porque se eu sabia como o sistema funcionava, se eu havia visto de dentro como os ataques eram planejados, se eu conhecia os sinais que o mundo das trevas usava para identificar as vidas marcadas, então eu tinha uma responsabilidade. A responsabilidade de virar essa informação do avesso. De usar o que aprendi nas trevas para iluminar o que estava sendo escondido das pessoas que precisavam saber. E é exatamente isso que estou fazendo agora. Se você está assistindo a este vídeo e reconhece na sua própria vida alguns desses padrões que estou descrevendo, eu preciso que você entenda uma coisa. Você não está amaldiçoado. Você não está abandonado. Você não é fraco porque a sua vida tem sido pesada. Você é perigoso para o inimigo. E ele sabe disso mesmo que você ainda não saiba. Compartilhe esse vídeo agora com alguém que você conhece, que está passando por uma guerra, que não consegue explicar. Porque essa pessoa precisa ouvir o que ainda está por vir nesse vídeo. E essa atitude de compartilhar já é um movimento espiritual. Agora eu preciso ir além do testemunho. Porque testemunho sem ensino emociona, mas não transforma. E o meu objetivo aqui não é te deixar impressionado com o que eu vivi, é te deixar equipado com o que eu aprendi. Então deixa eu te falar sobre esses 6 sinais, de uma forma que você possa aplicar à sua própria vida hoje. O primeiro sinal é que a guerra na sua vida começou cedo demais para ser coincidência. Pensa comigo. Existe uma diferença entre uma vida que enfrenta dificuldades e uma vida que é sistematicamente atacada desde o início. Se você olhar para trás na sua história e perceber que os problemas não chegavam aleatoriamente, que havia um padrão, que as crises tendiam a aparecer exatamente nos momentos em que algo bom estava prestes a acontecer, isso não é azar. Isso é estratégia. O inimigo não tem criatividade. Ele tem método, e o método dele sempre começa cedo porque ele sabe que uma semente destruída não vira árvore. Então ele vai atrás das raízes, antes que a árvore cresça. Se a sua infância foi marcada por instabilidade desproporcional, se a sua adolescência foi um campo de batalha sem nome, se você chegou na vida adulta já cansado de lutar sem saber contra o quê, presta atenção nisso, não como vitimismo como dedo espiritual. Porque esse dado te diz algo sobre o que você carrega. O segundo sinal é que você tem uma fome por algo genuíno, que nada nesse mundo consegue satisfazer completamente. Isso é mais sutil do que parece.
Não estou falando de insatisfação crônica ou de uma personalidade difícil. Estou falando de uma inquietação específica. A sensação de que existe algo mais. De que o superficial não basta. De que mesmo nos momentos bons há uma parte de você que está procurando uma profundidade que o ambiente ao redor não oferece. Muitas pessoas com essa característica passaram anos tentando preencher esse vazio com coisas erradas, com relacionamentos que prometiam completude e entregavam dependência, com conquistas que pareciam suficientes de longe e vazias de perto, com distrações que funcionavam por um tempo e depois deixavam um silêncio ainda maior. Essa fome não é um defeito, é uma bússola. Ela está apontando para algo real, e o inimigo sabe disso. Por isso trabalha tanto, para fazer você acreditar que essa fome é loucura, que é exagero, que você deveria simplesmente se contentar com o que todo mundo se contenta. Não se contente. O terceiro sinal é que as traições na sua vida vieram de dentro, não de fora. Se você fizer uma lista mental dos momentos mais difíceis da sua história, aposto que a maioria deles não foi causada por estranhos. Foi causada por pessoas próximas, família, amigos, líderes espirituais, parceiros, pessoas que você abriu sua vida, seu coração, seus planos, suas feridas. Isso não é coincidência, e também não é porque você escolhe mal. É porque o inimigo sabe que o ataque externo não derruba quem carrega uma unção forte. Então ele vai pela intimidade. Ele usa o amor como porta de entrada para a ferida. Mas aqui está o ensino que mudou a minha perspectiva sobre isso. Cada traição que você sobreviveu fez uma coisa que nenhum treinamento humano consegue fazer. Ela cavou em você um nível de dependência de Deus, que só é possível quando todas as outras dependências falham. Você foi forçado a aprender a ouvir uma voz que não trai, a confiar numa presença que não abandona, a se apoiar num fundamento que não cede. Essa é uma formação que o inimigo tentou usar para te destruir, e que na verdade te tornou mais sólido do que você seria se tivesse sido poupado. O quarto sinal é que você não consegue fingir que está bem quando o espiritual está errado. Tem pessoas que entram em determinados ambientes e não sentem nada de diferente. Podem estar num lugar espiritualmente comprometido e ficam completamente à vontade. Isso não é necessariamente culpa delas, é que elas não carregam o tipo de sensibilidade que estou descrevendo. Mas você não é assim. Você entra num lugar e algo dentro de você responde ao ambiente espiritual, antes que sua mente racional processe qualquer informação. Você sente opressão onde outros sentem normalidade. Você percebe falsidade onde outros veem carisma. Você fica desconfortável em situações que todo mundo parece achar perfeitamente aceitáveis. Isso já te custou relacionamentos. Já te fez ser chamado de intenso do complicado, de cheio de frescura espiritual. Mas o que parece um defeito social é na verdade um instrumento de discernimento. E discernimento nessa hora da história é um dos dons mais necessários e mais atacados que existem. Não apague isso em você. Não tome remédio para essa sensibilidade. Aprenda a trabalhar com ela. Aprenda a transformar o que você sente em oração. Aprenda a usar o que percebe como mapa espiritual, e não como fardo pessoal. O quinto sinal é que você vê além do que está na superfície. Sonhos que avisam. Percepções que chegam antes dos fatos. Sensações sobre pessoas e situações que se confirmam depois. Acordar de madrugada com um peso sobre algo específico, sem nenhuma razão aparente. Muita gente que carrega isso passou anos tentando ignorar, porque ninguém ao redor sabia como lidar com esse tipo de experiência. Alguns foram para ambientes errados em busca de explicação, e acabaram sendo cooptados por sistemas que usaram esse dom de formas distorcidas. Conheço bem esse caminho porque fui por ele. Mas o dom em si não é o problema. O canal pelo qual ele opera é o que define se ele liberta ou escraviza. E quando esse dom está conectado à fonte certa, ele se torna uma das ferramentas mais poderosas para a proteção, intercessão e avanço espiritual que existe. Se você tem esse tipo de percepção, não a venda para nenhum sistema humano, não a entregue para nenhuma estrutura que queira controlá-la. Leve-a diretamente para a oração. Deixe que ela se torne combustível para interceder por quem você ama, para proteger o que foi confiado a você, para enxergar o que precisa ser visto antes que seja tarde demais. O sexto sinal é o mais pesado de todos. Você passou pelo fogo e ainda está aqui. Não estou falando de dificuldades leves.
Estou falando de momentos em que você realmente não sabia se ia conseguir continuar. Momentos de escuridão tão densa que a saída não parecia real. Perdas que reorganizaram tudo que você conhecia sobre si mesmo. Temporadas de silêncio que pareciam abandono, mas que na verdade eram formação. O fogo que não te consumiu não foi acidente. Foi processo. E o que sobrou depois dele não é o que existia antes menos alguma coisa. É algo diferente. Mais denso, mais real, mais difícil de abalar. Você não saiu do fogo danificado. Você saiu refinado. E agora precisa parar de se desculpar por isso. Parar de minimizar o que passou como se fosse fraqueza. Sobreviver a tanto. Parar de agir como se o que você carrega fosse ordinário, só porque você se acostumou com o peso dele. O que está em você não é ordinário. E esta hora exige que você pare de esconder isso. Escreve aqui nos comentários agora. Eu não vou desistir da oração. Porque essa declaração não é apenas palavras. É um posicionamento espiritual. E o céu ouve cada letra. Chegamos ao fim desse vídeo, mas eu preciso que você entenda que o que aconteceu aqui não foi apenas assistir a um conteúdo. Algo se moveu enquanto você ouvia. Eu sei disso porque conheço o padrão. Conheço o que acontece no espiritual, quando uma verdade específica encontra uma vida específica que estava esperando por ela. Não é coincidência que você chegou até aqui. Não é algoritmo. Não é sorte de navegação na internet. Você foi direcionado, e agora eu preciso te dizer algo que talvez ninguém tenha dito para você com essa clareza antes. Tudo que você passou tinha um propósito que vai além de você. A dor que você carregou não foi apenas sua dor. Foi treinamento. Foi formaca. Foi o processo pelo qual uma vida comum é transformada numa vida que carrega fogo real. E fogo real não serve apenas para aquecer quem o porta. Ele serve para iluminar o que está escuro ao redor, para derreter o que está endurecido, para consumir o que não deveria estar de pé. Você foi formado para isso. Não para um palco, não para um título, não para reconhecimento humano, mas para a presença. Para o tipo de presença que transforma a atmosfera de um lugar, sem precisar anunciar que chegou. Para o tipo de vida que carrega em si uma resposta para pessoas que nem sabem ainda qual é a pergunta. Tem alguém na sua família que está perdido, e você é a unção que vai encontrá-lo. Tem alguém no seu trabalho que está no limite, e você é a presença que vai estabilizá-lo. Tem alguém na sua vizinhança, na sua cidade, no seu círculo de influência que está sendo atacado pelo mesmo sistema que tentou te silenciar. E você que sobreviveu a esse sistema tem algo a dizer para essa pessoa, que mais ninguém pode dizer, da forma que você pode dizer. Não desperdice isso em silêncio. Não deixe que o peso do que você passou te convença de que você foi esquecido ou abandonado. O céu nunca perdeu o seu endereço. As batalhas que você enfrentou não foram prova de abandono. Foram prova de investimento. Ninguém investe tanto em formar alguém que não vai usar. E você vai ser usado da forma certa na hora certa, com a profundidade certa. Mas para isso você precisa parar de se esconder, parar do minimizar, parar de pedir desculpas por ser diferente, parar de tentar caber em espaços que foram feitos para pessoas que não carregam o que você carrega. Você não foi feito para caber. Você foi feito para expandir. Então, termino com isso. Se esse vídeo tocou algo em você que estava adormecido, se você se reconheceu em algum desses sinais, se a sua história tem marcas do que foi descrito aqui, eu preciso que você faça 3 coisas agora. A primeira é uma declaração. Escreve aqui nos comentários. O inferno treme quando eu oro. Não porque é uma frase bonita, mas porque é verdade. E toda vez que você declara a verdade, você está exercendo exatamente o tipo de autoridade que o inimigo passou anos tentando te convencer de que você não tinha. A segunda é um ato. Compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que está em guerra e não entende por quê. Alguém que tem uma vida marcada por oposição desproporcional. Alguém que sobreviveu ao que não deveria ter sobrevivido e ainda está tentando entender o significado disso. Esse vídeo pode ser o ponto de virada na história dessa pessoa. E você vai ser o instrumento dessa virada. A terceira é uma decisão. Se inscreve no canal e deixa o like agora. Não por mim, mas porque tem muito mais por vir. Porque o que foi aberto aqui hoje é apenas o começo de um processo de revelação que vai continuar, e você não vai querer perder o que está sendo preparado para os próximos vídeos.
Você não chegou até aqui por acaso, e você não vai sair daqui do mesmo jeito que entrou.